Olá, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de redação? Então vamos lá. Na aula passada eu deixei uma videoaula falando sobre texto descritivo, não foi? Então, nós vimos que o texto descritivo é aquele que detalha, né, de maneira pormenorizada os aspectos de um determinado lugar, um acontecimento, pessoa, objeto ou animal. Tá? Então, assim, nós vimos que, né, nós podemos descrever, né, qualquer tipo de objeto, né, pessoa, animal, tá? Um determinado lugar. Em outras palavras, o texto descritivo, ele capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras. É igual assim, se você for pegar um objeto e fazer a descrição dela, né? Um exemplo, você vai descrever um carro, por exemplo. Aí você vai descrever lá, né? Vai colocar as características dele, né? A cor, tudo lá, tudo direitinho. Então é como se fosse o quê? Uma fotografia, aquilo ali, tá? Aquela descrição é como se fosse uma fotografia revelada por meio das palavras, tá? E nós vimos também a estrutura descritiva, tá? São 3: a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E nós vimos também os tipos de descrição, que inclusive eu coloquei até exemplo lá para vocês. Eu coloquei um exemplo, né, de descrição subjetiva e um exemplo de descrição objetiva, tá bom? Então eu coloquei lá tudo direitinho, expliquei para vocês, né, os tipos, né, de descrição, tá? E tem também, pessoal, as características, né? Quais são as características, né, de um texto descritivo? Né? É um retrato verbal, foi o que eu acabei de falar, né? É um retrato verbal, predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, utilização de enumeração e comparação e presença aí de verbos de ligação, tá? Essas são as características de um texto descritivo, algumas, né, das características, tá ok? E agora eu gostaria que vocês fizessem uns exercícios que eu deixei para vocês, tá? Número 1. Sobre um texto do tipo descritivo, é correto afirmar. Aí vocês vão marcar aí a opção correta. Letra A. Sua principal característica é narrar um fato fictício ou não, com tempo e espaço bem definidos e personagens que executam as ações que movimentam o enredo. Letra B. Sua principal característica é explicar um assunto e discorrer sobre ele. Tem como intenção expor um argumento e defendê-lo. C. Sua principal característica é completar os elementos da narrativa com a caracterização de personagem e de ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre as personagens. Letra D. Sua principal característica é indicar como realizar uma ação, com linguagem simples e objetiva e predomínio do modo imperativo. Letra E. Sua principal característica é fazer uma defesa de ideias ou de um ponto de vista do autor do texto. A linguagem é predominantemente persuasiva e denotativa, tá? E aí, qual é a opção correta? Tá? Vocês irão marcar aí. Número 2. O que é um texto descritivo? Número 3. Quais são as características do texto descritivo?
Número 4. Defina texto descritivo objetivo e texto descritivo subjetivo. Vocês vão definir para mim aí, tá? O texto descritivo objetivo e o texto descritivo subjetivo. Número 5. A estrutura de um texto é composta de 3 partes. São elas... Então, assim, eu acabei de falar, né, sobre essa estrutura aí, né, do texto descritivo, tá? Então, são perguntas bem simples, bem fáceis, tá bom? Só pra gente colocar em prática aí tudo que nós aprendemos, tá bom, gente? Então, assim, eu gostaria que vocês, qualquer dúvida, é só assistir, né, a videoaula novamente, porque tem tudo lá, tá? Ela tá explicando tudinho lá, texto descritivo. Tá ok? Um beijo e até a próxima aula.